Hoje eu vou falar com você sobre o jogo da psicologia de poder, da hierarquia social e de um dos fenômenos mais fascinantes do comportamento humano contemporâneo. Vou te mostrar por que as pessoas realmente ricas estão se vestindo cada vez mais simples, o que isso revela sobre como o status funciona de verdade e o que você pode aprender com isso, independentemente de quanto dinheiro você tem na conta agora. Eu sou a Carol, do canal Elegância Lucrativa. Aqui eu ensino mulheres a transformar códigos sociais em ativos estratégicos. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você quer ter mais sucesso, aprender elegância de verdade e transformar sua imagem em vantagem estratégica, deixa o like. Esse vídeo é para você. Aproveita também para me seguir no Instagram, no @soucarolinalima, porque lá eu mostro bastidores e aplicações práticas de tudo que a gente conversa por aqui. No ano de 1899, um economista americano chamado Thorstein Veblen publicou a obra A Teoria da Classe Ociosa. Nela, ele descreveu o consumo conspícuo, que é o comportamento de exibir riqueza publicamente para sinalizar posição social. Quanto mais insegura a posição de alguém, mais barulhenta costuma ser a exibição. E veja como isso se manifestou ao longo dos séculos. Na Idade Média, os reis usavam roupas de veludo tingido com corantes que custavam mais do que terras inteiras, e a cor púrpura, por exemplo, era tão cara de produzir que virou exclusividade da realeza em alguns reinos da Europa. A roupa funcionava como uma declaração jurídica de quem você era. No século XIX, esse papel passou para as mansões com fachadas exageradas, as carruagens envernizadas e os criados uniformizados e visíveis. No século XX, vieram os logotipos, e os anos 80 e 90 marcaram o auge do consumo espetáculo, com ternos brilhantes, relógios enormes, correntes de ouro e carros importados estacionados na porta do restaurante mais badalado da cidade. Eu cresci vendo esse tipo de cena e achando aquilo lindo, só que Veblen já sabia há mais de 100 anos que esse jogo carrega uma lógica cruel. Quando as massas conseguem imitar os símbolos de status de uma elite, essa elite simplesmente troca os símbolos. Quem precisa provar alguma coisa prova por meio da exibição, enquanto quem já tem posição consolidada usa linho bege e, mesmo assim, continua sendo o centro das atenções, sem que ninguém saiba dizer exatamente por quê. Os anos 2000 chegaram trazendo a internet, depois as redes sociais, depois o crédito facilitado, o mercado de réplicas e influenciadoras de luxo que, com o orçamento certo de conteúdo, conseguiam parecer milionárias morando na Europa a partir de um apartamento alugado de 2 quartos. O acesso à aparência de riqueza ficou barato, portanto se democratizou. Qualquer pessoa passou a poder parcelar uma bolsa de grife ou usar uma réplica que engana o olhar desatento. E qualquer pessoa passou a conseguir montar um perfil que parece rico. Foi exatamente aí que aconteceu o que Veblen já tinha previsto. Os símbolos reais de status perderam valor no momento em que os símbolos falsos se tornaram acessíveis para todo mundo. O sociólogo francês Pierre Bourdieu desenvolveu uma teoria chamada distinção social, que explica esse movimento com precisão. A ideia central é que as elites reposicionam seus marcadores de pertencimento assim que as classes inferiores começam a imitá-los, quase como um instinto de sobrevivência simbólica, um jogo de pega-pega em que os ricos trocam as regras antes que qualquer pessoa consiga alcançá-los. E aqui vai a frase mais importante que Bourdieu poderia ter dito sobre o século XXI, mesmo sem tê-la dito de fato, já que ele morreu no ano de 2002, então eu digo por ele. O chamado Quiet Luxury ficou popular justamente porque riqueza real nunca quis ser democratizada. Assim que todo mundo aprendeu o código antigo, a elite criou um código novo e fez isso em silêncio. As pessoas com dinheiro de verdade abandonaram o jogo dos logotipos e, com isso, venceram o jogo da distinção, enquanto a maior parte do mundo seguia competindo em um campeonato que essas pessoas já tinham deixado para trás havia tempo. Existe um fenômeno estudado pela psicologia econômica chamado antissinalização. A lógica funciona assim: quanto maior o status real de uma pessoa, menor a necessidade dela de demonstrar isso explicitamente, já que a exibição de status é sempre a linguagem de quem ainda precisa convencer alguém de algo. Quem já convenceu simplesmente para de falar. Por isso se diz que o milionário quer parecer rico, enquanto o bilionário quer parecer livre. É uma frase simples e ao mesmo tempo devastadora quando você para pensar nela. Mark Zuckerberg usa todos os dias uma camiseta da grife Brunello Cucinelli, que custa cerca de $400.
Ela parece completamente básica, e a maioria das pessoas passaria por ele na rua sem imaginar que aquele tecido escolhido com cuidado vem de uma marca que trabalha com matérias-primas de altíssima qualidade e vende peças que chegam a milhares de dólares. A exibição desapareceu, mas o custo permanece invisível para quem não conhece o código. Steve Jobs usava gola preta, calça jeans e tênis New Balance todos os dias. Em entrevistas, ele explicou que queria eliminar uma decisão do seu dia a dia para preservar energia mental para o que realmente importava. Os psicólogos chamam isso de fadiga cognitiva, a teoria de que tomar decisões, mesmo as pequenas, consome energia mental limitada. Jobs já operava a partir dessa lógica muito antes dela virar assunto de produtividade nas redes profissionais, e existe uma camada ainda mais profunda nesse comportamento, porque a repetição também comunica identidade consolidada. As pessoas comuns costumam buscar novidade constante porque precisam de novos estímulos para se sentir relevantes, enquanto as pessoas com posição já estabelecida repetem o mesmo relógio, o mesmo perfume, o mesmo restaurante, a mesma roupa. Essa repetição transmite estabilidade e segurança e comunica uma identidade que não depende de validação externa para existir. É elegância de verdade, mas é, acima de tudo, psicologia de poder. Antes de continuar, deixa eu te contar rapidinho sobre uma novidade que estou lançando com muito carinho. Se você já entende que a aparência é apenas a porta de entrada, chegou a hora de dar o próximo passo. No meu curso Pareça Rica, sem gastar muito, eu ensino sobre imagem e aparência. Mas existe um segundo nível que quase ninguém ensina, que é como transformar esses códigos em posicionamento profissional e valor percebido. É exatamente isso que eu construí no meu curso novo, chamado Seja Percebida como Alto Valor. Nele, eu mostro como aplicar os códigos da elite para você ser vista como uma mulher de autoridade, ser levada mais a sério nas suas relações profissionais e, com isso, abrir espaço para ganhar mais dinheiro e ocupar posições que hoje parecem distantes. Esse é um treinamento avançado para mulheres que querem transformar elegância em autoridade e reconhecimento. E ele está com um valor promocional de lançamento por tempo limitado. O link está na descrição. Voltando ao assunto. A maioria das pessoas que ostenta riqueza visível, na maior parte das vezes, está tentando esconder um medo muito mais humano e muito mais doloroso, o medo de parecer pequena diante dos outros. Essa percepção muda tudo, porque a bolsa, cara, o logotipo visível, o carro chamativo, a viagem fotografada e o restaurante que vira cenário de fotos deixam de ser vaidade pura e passam a funcionar como mecanismos de defesa social. São formas de dizer, sem usar palavras, que se pertence ali, que se é suficiente e que se tem direito de estar naquele lugar. O sociólogo Erving Goffman descreveu a vida social como um palco, no livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana, publicado no ano de 1959. A ideia central é que todos nós gerenciamos, o tempo inteiro, a impressão que causamos nos outros, e fazemos isso por meio de roupas, palavras, postura e contexto. Quando alguém sente a própria posição social ameaçada, a performance de status fica mais intensa, mais desesperada e mais cara. Pesquisas em comportamento do consumidor mostram que as pessoas tendem a consumir símbolos visíveis de status justamente nos momentos de insegurança financeira ou de ameaça à identidade social, já que as compras performáticas aumentam quando alguém se sente menosprezado, subestimado ou excluído. Então, quando você vira alguém segurando uma bolsa de grife, como se estivesse segurando uma autorização social para existir naquele ambiente, você provavelmente está diante de alguém com medo. E isso merece empatia, porque praticamente todas nós já agimos assim em algum momento da vida. Uma pesquisa da consultoria McKinsey, feita no ano de 2024, mostrou que mais de 60% dos consumidores de alta renda estão priorizando qualidade no lugar de quantidade. Ou seja, qualidade de tecido, de corte, de acabamento, além de durabilidade e discrição. Marcas como The Row, fundada pelas gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, Brunello Cucinelli, o italiano que vende camisetas de linho pelo mesmo valor de uma passagem aérea internacional, Loro Piana, cujos casacos são reconhecidos apenas pela textura do tecido e pelo caimento impossível de copiar, e Hermès, em peças nas quais o logotipo aparece de forma quase discreta, como um detalhe e não como um anúncio.
Você já reparou que nos hotéis realmente caros, quase ninguém parece estar tentando impressionar alguém? E que quanto mais caro o restaurante, menos pessoas ficam fotografando o prato? Essa observação parece simples, mas revela algo profundo. Os ambientes sofisticados são silenciosos, porque as pessoas com posição consolidada conseguem transmitir presença com muito menos esforço. E o mais fascinante é que o novo luxo foi além da roupa. O que as pessoas verdadeiramente ricas estão comprando em 2025 é a ausência de fricção, tempo livre, privacidade, restaurantes sem placa na porta, clubes que não aparecem em nenhuma busca online, condomínios sem fachada chamativa, férias completamente desconectadas e a possibilidade de responder uma mensagem quando quiser, e não porque tem medo de parecer inacessível. Quando todo mundo passa a conseguir exibir riqueza online, o que se torna inacessível é justamente o oposto disso, que é o direito de desaparecer. Talvez o luxo mais raro do século XXI seja viver sem precisar convencer ninguém de que você venceu. Chegamos agora à parte do vídeo que eu considero mais importante e provavelmente a que você vai querer anotar. O Quiet Luxury eliminou a ostentação, mas a competição de status continuou existindo e ela apenas ficou invisível para quem não conhece os códigos. Pense bem, quando você remove os logotipos e os símbolos óbvios, o que sobra como marcador de pertencimento é o tecido, o caimento, a postura, o tom de voz, o vocabulário, o autocontrole emocional e o jeito de não precisar preencher o silêncio, ou seja, a serenidade de quem está completamente confortável em qualquer ambiente. Esses são os novos marcadores, e eles são muito mais difíceis de imitar do que um logotipo, já que qualquer pessoa com um cartão de crédito consegue comprar um monograma, enquanto a calma real, a presença silenciosa e o autocontrole que comunicam autoridade sem esforço se constroem ao longo de anos de consciência, observação e refinamento deliberado. E existe um detalhe que quem frequenta ambientes realmente sofisticados aprende rápido. Tentar parecer sofisticada demais costuma produzir o efeito contrário, porque quem entende de tecido, corte e caimento raramente precisa perguntar à marca. E quem está segura do próprio pertencimento raramente sente necessidade de anunciar esse pertencimento. A aristocracia europeia antiga tinha até um conceito para isso, chamado ease, que descreve a aparência de naturalidade absoluta de quem sempre esteve naquele ambiente e, por isso, nunca precisou se esforçar para estar ali. A elite de verdade sempre buscou parecer naturalmente superior, nunca esforçada, e esse princípio atravessou os séculos praticamente sem mudança. Robert Greene, no livro As Leis da Natureza Humana, descreve algo que ficou muito guardado na minha cabeça. As pessoas que realmente ocupam posições altas raramente sentem necessidade de entrar na competição de status, porque simplesmente saíram dessa corrida. A nova sinalização de poder passou a operar pela ausência de esforço aparente. A calma virou símbolo de status. A voz baixa passou a comunicar autoridade. A roupa simples passou a transmitir controle. E uma agenda com espaço para respirar passou a indicar escassez real. A mulher que espera sem ansiedade visível dentro de uma sala de reunião está comunicando algo que nenhum logotipo consegue expressar, que é a certeza de que ela pode esperar, porque o que tem para oferecer vale o tempo de quem está do outro lado. Talvez a maior prova de status hoje seja conseguir parecer relaxada em um mundo no qual todo mundo está desesperadamente performando valor, já que vivemos em uma era de ansiedade de performance coletiva. As redes sociais transformaram a vida em uma sequência de demonstrações públicas de que somos suficientes, relevantes e desejados. E é justamente contra esse pano de fundo caótico que a mulher genuinamente tranquila se destaca com uma raridade que nenhuma bolsa cara é capaz de comprar. O excesso de informação reduz a aura de alguém, e as pessoas mais poderosas são exatamente as que controlam o que permanece invisível, já que o novo luxo está em dominar o que não precisa ser mostrado. Tudo isso ultrapassa a teoria bonita para a conversa de jantar, pois é aplicável agora mesmo com o que você já tem, no guarda-roupa que você já possui. Os códigos que fazem as mulheres serem percebidas como sofisticadas e de alto valor estão disponíveis para qualquer pessoa que decida aprendê-los. Um blazer bem cortado, em um tecido bom e em uma cor neutra, vai render mais respeito em uma reunião importante do que qualquer logotipo que você carregue. Mas saber escolher esse blazer, entender por que ele funciona e, acima de tudo, saber como se comportar depois de vesti-lo, esse sim é o verdadeiro diferencial. Quando o Quiet Luxury virou tendência na internet,
Com o casamento de Sofia Richie em Antibes se tornando referência estética mundial e com séries como The White Lotus levando o assunto para a discussão global, aconteceu algo interessante por aqui também. A classe média tentou imitar o quiet luxury e o bege passou a estar em toda parte, sempre neutro, sem logotipo, minimalista, em um visual clean e aspiracional digno de qualquer painel de referências visuais. Bourdieu certamente adoraria essa ironia, porque mesmo quando o visual foi copiado, o código não foi, a competição continuou, e os marcadores reais de pertencimento ficaram ainda mais invisíveis para quem não tem o repertório para reconhecê-los. O Quiet Luxury de verdade ultrapassa uma simples paleta de cores e se revela como postura emocional. É a mulher que chega ao evento sem precisar que ninguém perceba que ela chegou, e por isso todo mundo percebe. É a voz que permanece calma quando o ambiente fica agitado e que, por causa disso, passa a comandar o ambiente. É a consciência de que a própria presença já é suficiente, o que dispensa a necessidade de preencher o silêncio com palavras. Sofisticação sem ostentação simplesmente não cabe em nenhuma categoria de painel de referências visuais. Talvez a maior diferença entre parecer rica e ser poderosa esteja aqui. As pessoas verdadeiramente poderosas deixam de transformar a própria vida em prova. A ostentação pede reconhecimento, enquanto a verdadeira sofisticação pressupõe que ele já existe. E o luxo mais raro do século XXI talvez seja viver sem precisar convencer ninguém de que você venceu. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a frase "Rico é simples", pode ser com as suas próprias palavras. Eu adoro ler o que ressoa em cada uma de vocês, e os comentários literalmente me dizem o que devo aprofundar nos próximos vídeos. E se você quer um passo a mais para nunca mais passar aperto em um jantar importante, uma reunião de negócios ou um evento social mais formal, eu preparei um guia digital chamado Etiqueta à Mesa para nunca passar vergonha. Ele revela os códigos invisíveis que separam quem apenas tem dinheiro de quem realmente tem classe. Do talher certo à condução de uma conversa elegante à mesa. E é o tipo de conhecimento que, uma vez aprendido, você carrega para o resto da vida. O link está na descrição. Até o próximo vídeo!